my money roll, yeah, I'm looking at the bank statements, I do not want to tell, yeah, nuts with my gang, you me just a stain, cover on my chain. A paz do Senhor Jesus para todos, Deus abençoe a sua vida, é um prazer estar com vocês para a gente estudar e aprender a poderosa palavra de Deus. Eu vou abrir uma sequência de uns 12 a 15 vídeos falando sobre o jejum. Eu lancei sobre 3 tipos de jejum, mas só que o jejum não é só 3 tipos, tem mais de 15 tipos de jejum. E eu vou passar algumas orientações aqui em vários vídeos, eu vou fazer vídeos curtos, vou explicar, em cada vídeo eu explico um tipo de jejum, para não explicar tudo em um vídeo só, para que você possa entender o sentido que a gente quer transmitir. Hoje eu quero falar sobre a duração do jejum. A duração do jejum. Até quanto tempo pode se durar um jejum? Vamos explicar isso aqui. Preste atenção. Vamos pegar por base Daniel capítulo 6, verso 18. Daniel capítulo 6, verso 18. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum. O rei dirigiu-se ao seu palácio e passou a noite em jejum. E não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. O jejum, ele pode ser feito um dia todo, se você quiser o jejum total. Pode ser feito 2 dias de jejum, conforme a gente tem aqui um estudo aqui programado, ó. O jejum, ele pode ser feito um dia, que é o jejum total. O jejum de um dia é um jejum que você não vai beber água, não vai comer. Você não vai se alimentar nesse um dia de jejum, preste atenção. É um lembrete. As pessoas perguntam o seguinte: o jejum, qual é o horário correto para apresentar o jejum? O horário correto, se a gente for observar para apresentar o jejum, às vezes até eu fazia isso. Eu apresentava o jejum meia-noite e ia até o outro dia, meio-dia. Aí, no caso, se a gente for observar, o jejum ele tem que ser apresentado 6 horas da manhã. Aí você fala, mas pastor, o que é isso? Por que o jejum tem que ser apresentado às 6 horas da manhã? Porque jejuar dormindo é fácil. Por exemplo, se eu apresento, tem pessoas que fazem assim, ó, apresenta o jejum meia-noite e jejum até outro dia às 6 horas da manhã. Mas só que ele dormiu a noite toda, acordou de manhã, entregou o jejum e tomou café. O jejum, Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. O jejum da noite também é um dia, a noite é um dia. Então o jejum da noite é válido. Agora, como é que o jejum da noite é válido? Você tem que ficar acordado, você vai ter que fazer uma vigília. Por exemplo, você apresenta um jejum 10 horas da noite, ou 9 horas da noite, ou 8 horas da noite, e você vai até 6 horas da manhã, mas acordado, porque o jejum à noite, você vai ter que estar lendo a Bíblia, você vai ter que estar orando, ouvindo louvor, a noite toda acordada, e de manhã você pode entregar. Ou se você quiser virar a noite e o dia acordar, por exemplo, você amanhece a noite toda ouvindo louvor, lendo a Bíblia, e aí amanhece o dia, você segue o dia todo jejuando, aí você vai jejuar uma noite e um dia. Aí você vai fazer um jejum de uma noite e de um dia. Aí vai ser 2 jejum, porque Jesus jejuou 40 noites e 40 dias. Então o jejum correto, por exemplo, pastor, eu quero jejuar amanhã o dia todo. Aí você acorda às 6 horas da manhã, lava o seu rosto, penteia o cabelo, porque tem pessoas que não penteiam o cabelo, ficam com o cabelo lá em cima, escova os dentes, porque se você chegar perto de uma pessoa sem escovar os dentes só porque você está jejuando, fica um negócio meio chato, né? Você tem que escovar os dentes, pentear o cabelo, ficar composto. Então, às 6 horas da manhã você acorda, apresenta o jejum e vai até 5 horas da tarde, vai até meio-dia, vai até a hora que você aguentar, tá bom? Então, 6 horas da manhã é o horário correto para apresentar o jejum, quem vai jejuar o dia todo, ou até meio-dia, ou 2 horas, 3 horas de relógio, é conforme as suas condições. Agora, quem quer jejuar à noite vai fazer uma vigília. Você não pode dormir. Quem jejua à noite tem que ficar acordado, lendo a Bíblia, ouvindo louvor e orando. Aí você fala, pastor, tem base bíblica? Aqui, Daniel,
capítulo 6, verso 18. Ó. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio. Quando o rei decretou Daniel ser jogado na cova dos leões, ele se dirigiu ao seu palácio. E o que aconteceu? Passou a noite em jejum. O rei passou a noite em jejum. O rei não dormiu durante a noite, mas jejuou a noite toda, porque ele sabia que Daniel era homem de Deus. O rei não era crente, mas ele falou assim: o Deus que Daniel serve é Deus poderoso e vai livrar Daniel. Você sabia que o rei, mesmo sem ser crente, jejuou uma noite por Daniel, e de manhã ele foi na cova dos leões e chamou Daniel, tendo certeza que Daniel estava vivo? Então deu para você entender, o rei não era crente. E jejuou a noite toda. Então, jejuar à noite é acordado, hein? Jejuar dormindo é fácil. Vai jejuar à noite, vai ficar a noite toda ali orando e lendo a palavra. E o rei não quis ouvir nenhum som de instrumento. Ó. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumento de música. Fugiu dele o sono e pela manhã cedo se levantou e foi com pressa na cova dos leões, verso 10. Foi com pressa, jejuou a noite toda por Daniel, não dormiu e foi com pressa ver o livramento que Deus deu para Daniel. Você entendeu aí? Deu para entender? Jejuar à noite, se você apresentar o jejum meia-noite, você tem que até de manhã sem dormir. Não pode dormir, senão o jejum não é válido. Ou senão você acorda 6 horas da manhã, apresenta o jejum até a hora que você aguentar. 2 horas, 3 horas, tem que estar acordado para poder jejuar. Orando, lendo a Bíblia e aí, quem sabe, ouvindo até o louvor. No caso, o rei não quis nenhum tipo de instrumento, tá bom? Tem o jejum do rei Dário, que no caso, Dário não era crente, mas jejuou por Daniel uma noite. Tem também Esdra com o povo junto ao rio Ava, na Babilônia, antes do seu regresso a Jerusalém. Esdra 8, 21 a 23. Esdra 8, 21 a 23, você vai ler na sua Bíblia. Esdra também fez um jejum de um dia. Esdra fez um jejum de um dia para um livramento. 3 dias, Esther e os judeus em Suzã, diante do decreto de Amã para exterminar a nação. Amã fez aquele decreto, foi lá junto ao rei Assuero para poder destruir o povo. Esther fez 3 dias de jejum. Você vai ler aí no livro de Esther 4, verso 3. E também tem o jejum de 21 dias. O jejum de 21 dias é o jejum de Daniel. Daniel capítulo 10, verso 2 a 3. Então a gente tem na Bíblia jejum de uma noite do rei Dário. Temos jejum de um dia, também aqui conforme nós lemos. Nós temos jejum de 3 dias de Esther. Temos jejum de 40 dias. Lembrando, na Bíblia, só Moisés, Elias e Jesus que fez jejum de 40 dias. Só esses 3, Moisés, Elias e Jesus, jejum de 40 dias. Lembrando que o jejum de Moisés e de Elias foi sobrenatural, não foi um jejum comum. E lembrando que Jesus ele fez um jejum como uma pessoa humana. Então, preste bem atenção. Vai jejuar? Então veja essas regras para você fazer uma coisa bem bonita para Jesus, bem organizada para que Jesus receba o seu jejum. Boa sorte, se programe. Se você for fazer um jejum prolongado, por exemplo, deixa eu falar aqui mais uma coisa. Você quer fazer um jejum de 2 semanas. Jejum de 2 semanas, você vai ter que beber água. Assim que der sede, você tem que beber água. Jejum de 2 semanas você tem que fazer tomando suco de melancia, suco de laranja, comendo cenoura ou qualquer hortaliça e água de coco. Isso é para jejum de 1 semana, 4 dias, 5 dias. Aqueles que querem uma vitória mesmo, você vai jejuar. Pastor, eu quero jejuar 1 semana. Durante a semana que você jejuar, é água de coco, melancia, suco, laranja, não toda hora, assim que o corpo pedir. Isso é para jejum mais prolongados, tá bom? Boa sorte, até o próximo vídeo que estaremos falando também sobre o jejum. Oh glória, Deus é maravilhoso.